Boa tarde a todos. Eu vou apresentar o trabalho Mulher e Covid-19, Corpo e Expressões em Conteúdo Jornalístico dos portais de notícia do YouTube, do Jornal da Mídia Ninja e da Record, né? É o nosso trabalho de iniciação científica que a gente está realizando no LAMP, né? Que é o Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Interação e Cultura. O trabalho foi iniciado pela professora Daniele, né? Ela começou esse projeto de iniciação científica e eu, como sou bolsista de iniciação científica, também estou participando na execução dele, né? Basicamente, eu vou começar introduzindo os objetivos do trabalho. A gente vai começar com a investigação, né? Que é investigar de que forma os jornais da Record e da Mídia Ninja realizaram as notícias sobre as mulheres no período da Covid-19, né? Principalmente no início da pandemia, em 2020, e no decorrer dela para 2021. E a gente vai analisar os dois canais, verificando de que forma essas mulheres que foram entrevistadas, que foram abordadas, se sentiram, né, os sentimentos dela em relação aos corpos dela, né? E principalmente tendo a metodologia das emoções, né? Eu esqueci o nome específico agora, mas a gente vai analisar principalmente dessa forma, né? E o porquê que a gente foi escolher o YouTube, né, como plataforma de análise, né, nos canais da Mídia Ninja e da Record. Porque durante a pandemia, 40% do público que consumiu o YouTube, brasileiro, né, obviamente, relatou passar mais de 3 horas no YouTube, né, principalmente no começo da pandemia. E além disso, houve um aumento de 75% na pesquisa de notícias, né, para as pessoas buscando se informar. Porque, querendo ou não, durante aquele período, né, da Covid-19, era um período de muita incerteza no Brasil e a principal fonte de notícia, né, tudo que era mais confiável, era o jornalismo, né? As pessoas buscavam se informar sobre o que acontecia com a Covid, com as coisas que aconteciam a partir do jornalismo. Só que essa confiança, né, ela acabou sendo abalada um pouco ao longo do tempo, porque tinha uma enxurrada de informações, né? Durante aquilo, as pessoas acabavam ficando um pouco confusas, e não só com isso, mas as redes sociais também tiveram um papel muito importante nisso, com as fake news, né? Por causa que, como as informações nas redes sociais muitas vezes eram disseminadas a qualquer modo, né, muitas vezes ocorria essa confusão das pessoas, e por isso que o jornalismo tinha um papel fundamental durante aquele período. E para o projeto, a gente selecionou principalmente o canal da Mídia Ninja e da Record, por causa que, além do objetivo geral da pesquisa, né, que é investigar como esses dois canais retratavam, eles são dois canais que possuem linhas editoriais bem distintas, né? São bem diferentes, e a gente queria saber principalmente como eles cobriam a questão da pandemia da Covid-19 em relação à mulher, né? A mulher é o objetivo principal do estudo e da análise, né? E como ela se sente com o corpo dela e como isso é abordado, né? E aí a gente tem algumas perguntas a serem respondidas conforme a gente for realizando a nossa pesquisa, né? Como esses temas ligados ao corpo e às emoções aparecem nas notícias, né? Como eles são noticiados? Agora, e também o tema da comparação. Quais são as diferenças e semelhanças discursivas nas matérias e reportagens jornalísticas dos dois canais? Essa distinção é bem importante de ser realizada. E de que forma as mulheres entrevistadas, elas se referem aos seus corpos e às emoções delas, né? Isso sempre pondo em prática. E agora, eu também queria falar um pouco sobre a metodologia que a gente vai utilizar, né, durante a formulação, por causa que o processo de iniciação científica está em formulação ainda, né? Começou há pouco tempo. Então, a gente está na primeira etapa, né, que a Daniele tinha delimitado para a gente poder realizar, né, que é das leituras dos textos de referencial da pesquisa, né, do referencial teórico, né, com foco na antropologia das emoções, que era o termo que eu queria utilizar mais cedo, né, e na discussão dos textos com os integrantes do laboratório, né. A gente está realizando reuniões quinzenais, né, para a gente debater os textos, né, eu, tanto com as meninas, com a Daniele, a Denise e a Ana, a gente está realizando reuniões quinzenais, a gente lê os textos, debate sobre o que a gente pensa e chega a uma conclusão, um aprofundamento maior, né, sobre o que a gente acha e tudo mais. Na segunda etapa, a gente vai realizar uma pesquisa exploratória e quantitativa das matérias, né. A gente vai buscar nas reportagens e entrevistas dos canais do YouTube, né, a partir das palavras mulheres e Covid-19, entre os anos 2020 e 2021. E aí, a Daniele preparou essa planilha,
né, que ainda está em formulação, quando a gente chegar na segunda etapa, que a gente vai abordar, né? Por exemplo, o título das matérias, o gênero, a duração das matérias, sobre o que elas falam e a frase em destaque, né? A frase principal. E a gente vai fazer esse contraste, né? Tanto na mídia ninja quanto na Record. Na terceira etapa, a gente vai assistir esse material brevemente para poder definir o corpus de análise, né? Observando os conteúdos que tratam especificamente sobre o corpo e a emoção. No final, né, na quarta etapa do nosso projeto de iniciação científica, o corpus vai ser analisado tendo como escopo teórico as referências bibliográficas do projeto, né? Principalmente, por exemplo, Le Breton, que também fala sobre a antropologia das emoções e tudo mais. E o objetivo é refletir sobre esses discursos e da expressão das emoções, ainda no que diz, principalmente, dessa distinção e dessa comparação entre os dois veículos midiáticos que foram feitos, né, e das reportagens que foram feitas durante a pandemia. E é basicamente isso. Parabéns, João, muito obrigada. Muito interessante esse levantamento, né, e fazer essas planilhas, preencher. Esse trabalho de planilha, iniciação científica faz e ajuda demais vários estudos para a gente em outros estágios de pesquisa, né? Então, é fundamental que você atue nisso. Letícia Mendes e Estela Nunes. Boa tarde, gente. Conseguem me ouvir direitinho? Sim, né? Eu sou Letícia, eu sou estudante de jornalismo, estou no primeiro período, e nós apresentamos o nosso projeto de fim de semestre no curso, na matéria de História do Jornalismo, ministrada pela Denise, pela Daniele, junto com a Débora também. E nós falamos sobre a revista Trip. A proposta do projeto foi História do Jornalismo no Tempo Presente, entrevista, relato pessoal e interação. Falando um pouco sobre o contexto de criação da revista, a revista foi criada em São Paulo por Paulo Lima e Carlos Sarli, e surgiu após a reabertura democrática da ditadura militar. Então, justamente por essa reabertura, essa mudança ali no cenário político, a revista ela já tinha esse intuito de mudança e de trazer esse jornalismo não somente como uma coisa técnica, mas também como uma prática cultural. E a gente, nós nos atemos para fazer essa pesquisa sobre a revista Trip nos textos de Maria Alva Barbosa e Paul Ricoeur, de Letícia Mateus. O contexto da criação da revista Trip é dessa efervescência cultural urbana, buscando essa liberdade de expressão e buscando também tratar de assuntos que não estavam evidenciados ali na mídia atual. Inicialmente eles começaram a falar sobre esportes alternativos como o surf e o skate, que na época, nos anos 70, não eram esportes tão abordados assim, e eles também tinham essa questão de expressar essa nova geração de pessoas que gostam dos esportes, marcada por essa experimentação e pela ruptura com esses padrões repressivos da ditadura militar. Pode passar. E a gente tem um pouco sobre essa evolução editorial da revista, de um nicho para abordagem ampla sobre um comportamento, afetos e identidades. Então, aqui a gente vê que já tem uma mudança. Essa capa dessa revista é de 2008, se eu não me engano. Eles continuam falando sobre o surf, abordando esse esporte, mas de uma forma diferente, falando um pouco sobre as emoções, sobre os afetos, sobre as expressões de afetos de forma diferente, dentro do surf. E aí tem as entrevistas profundas e essas narrativas em primeira pessoa, que é um marco da revista. Então, eles sempre estão colocando na capa e sempre deixando em evidência o relato da pessoa que está sendo entrevistada. Esse aqui é de 2014, com o Anderson Silva, e aqui está uma fala dele da entrevista. Ser negro no Brasil é foda. Então, eles sempre gostam de retratar e expressar a fala das pessoas para também mostrar o que eles pensam a respeito de temas que estão sendo abordados na sociedade.
Eles também usam muito o recurso da fotografia como um elemento narrativo, explorando nudez, vulnerabilidade e identidade para além da erotização. Então, a revista sempre tem esse marco de mostrar o corpo e, através da fotografia, também para passar uma mensagem. Agora, trazendo um pouquinho de uns dados físicos, o público-alvo e os marcos históricos da revista. Sobre os dados gerais do público-alvo, a Trip teve aproximadamente 600 mil acessos no site deles no ano passado, em um período de 3 meses. Então, eles têm um público bem fiel ali. Nas redes sociais, no Instagram, a gente teve mais de 8,9 milhões de acessos, sendo esses acessos majoritariamente composto por mulheres, 56% de mulheres e 44% de homens entre 18 a 24 anos, ou seja, é um público mais jovem. E entre o perfil da audiência, os temas que são mais populares no site é esporte, cinema, tecnologia, e nas redes sociais é principalmente masculinidade e trabalho. Ali não está escrito, mas falando da audiência da TPM, que é Trip para Mulheres, que foi iniciado esse projeto nos anos 2000 pelo editor da época. Ele constatou que a revista Trip tinha 25%, na época dos anos 90, 25% do público era composto por mulheres. Então, eles viram essa necessidade de criar uma revista à parte que preenchesse essa necessidade das mulheres para trazer algumas das vivências delas, da realidade delas. E aí, hoje em dia, as redes sociais da TPM contam com uma audiência de mulheres maduras, ali na fase dos 34 anos, por ali, sendo corpo, sonoridade e relacionamento os temas mais populares. Agora, os marcos históricos dessa revista, eu vou trazer justamente Paul Ricoeur para falar, que ele fala acerca de... Na verdade... Paul Ricoeur. Desculpa. Paul Ricoeur. Chato a gente corrigir enquanto vocês estão falando, mas é algo importante, né, pra gente. É uma análise de Letícia Mateus sobre o que ele fala de narrativa. E eu coloquei aqui que as mídias elas devem trazer construir e interpretar os acontecimentos da realidade de uma maneira mais fluida, porque não é só um espelho da realidade. A narrativa ela é construída o tempo todo, a todo momento, de uma maneira mais subjetiva. E a Trip desempenha isso muito bem quando a gente vê os prêmios que eles receberam. Em 1998, eles receberam um prêmio por conta da moda, de uma edição que é Moda Serve para Isso. E perto de completar 25 anos, em 2010, eles ganharam um prêmio muito importante para o jornalismo, que é o ESSO. Eles já haviam concorrido 4 vezes antes e não ganharam, foi sem sucesso. Mas dessa vez eles ganharam com criação gráfica, que foi com essa edição do Michael Jackson sobre morte. E aí, esses momentos, esses prêmios, eles demonstram como a Trip consegue correlacionar esse conceito de narrativa com o jornalismo sendo para além de uma ferramenta teórica. Ele conversa muito com o mundo e as experiências do leitor. Pode passar. Agora, partindo para os debates centrais, a Trip nasceu a partir de um programa de rádio, e ela se dedica a analisar o comportamento humano com profundidade. Ela tem, por essência, se manter relevante a partir de discussões e reflexões originais, sempre estimulando o pensamento crítico e como eles analisam muito essa subjetividade humana, eles trazem muito da emoção, eles trazem muito da sexualidade, das vivências das pessoas, eles estimulam essa expansão do potencial individual para nós como sociedade. Eles buscam falar de racismo, discutem questões de gênero, política, cultura, atualidade, colocando a diversidade, a liberdade e a humanidade no centro do debate. E assim eles dão oportunidade para vozes plurais e reais. Falando um pouco sobre
os relatos, eu vou tentar ser o mais rápido possível agora. Falando um pouco sobre os relatos e sobre as entrevistas, eu escolhi falar um pouco sobre o Mano Brown para trazer esse impacto sociocultural, porque ele é realmente essa representação de impacto sociocultural. A entrevista dele na Trip, inclusive, tem muitas visualizações. Nós pegamos tanto a amostra da revista no site, quanto a amostra do YouTube para poder fazer essa pesquisa. E a entrevista no Mano Brown, ele se apresenta como rapper, compositor e um dos fundadores do grupo do rap brasileiro Racionais MCs. E na entrevista a gente percebe essa sensibilidade e um relato ao entrevistar, porque existe essa sensibilidade de deixar o Mano Brown falar. Então ele fala sobre muita coisa na entrevista, ele fala sobre política, ele fala sobre machismo, ele fala sobre a vida dele na periferia de São Paulo. Ele é ali do Capão Redondo, do extremo sul de São Paulo. Então ele conta a experiência dele, o contato dele com o tráfico e como isso impactou a vida dele, como ele escolheu falar disso tudo na arte dele. E ele tem essas letras que abordam temas como racismo, que abordam temas como a violência, a desigualdade social, e ele é considerado essa voz da periferia. E eu escolhi aqui alguns trechos da entrevista que fala assim: teve uma época que até usar verde e amarelo era legal, estava elegante, deixou de ser novo, deixou de ser de novo. Ele fala isso abordando a parte da política e é justamente isso, essa sensibilidade de deixar o entrevistado falar, deixar o entrevistado relatar, que deixou ele tão à vontade para falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Ele conta também um relato da vida dele, do contato dele com o racismo, porque ele tem um pai italiano e na escola teve um campeonato e fizeram esses times representativos de países, e aí tinha um time lá da Itália, e aí um amigo dele virou para ele e falou assim: eu não sabia que italiano tinha cabelo duro. E aí ele fala assim: meu pai, ele era italiano, e a minha mãe sempre gostava de fazer questão de lembrar, mas eu vivi vida de preto. Eu comi comida de preto, eu me vesti como preto, eu tive a experiência de uma pessoa preta, e é por isso que eu vivo a minha arte, retrato a minha arte a partir dessa perspectiva. Então, a entrevista da Trip tem essa sensibilidade realmente de deixar, não é só uma essência ali da entrevista, mas é a essência da pessoa mesmo ser evidenciada ali na hora de contar o relato. João, como eu falei, eu acho importante esse levantamento de dados que você vai fazer, até porque o que você chamou de uma enxurrada de informações, né, que a própria ONU definiu como uma infodemia, e como a informação jornalística, que naquele primeiro momento da pandemia resgatou uma profissão que já estava questionada por causa já de uma onda de desinformação, você sabe que refletiu até no número de matrículas em instituições de ensino superior. Acho que nas públicas vocês não sofrem tanto isso, mas nas privadas há uma diminuição do número de matrículas. Com a pandemia, houve um aumento no número de matrículas de jornalismo de novo. Resgata, porque há necessidade daquela informação. Aí com a enxurrada de informações, com o oceano de informações que a gente tinha, há realmente uma desconfiança por conta daqueles conteúdos enganosos mesmo que circulavam, contrariando a fala do jornalismo, né? Então, cada vez mais a gente vê a importância do jornalismo na sociedade, porque é a única onde a gente encontra alguma veracidade, que não é a verdade em si, a gente sabe, mas alguma veracidade, informação apurada, pelo menos, né? Então, eu acho muito importante, você vai perceber esse levantamento, e aí é uma questão interessante, porque é o tom, né? Você vai comparar depois, imagino que vai comparar depois os resultados dos dados obtidos, você vai perceber o tom, que a informação é a mesma, há o tom, e o tom já leva a desinformação. Impressionante, espero que você curta isso. Nas aulas mesmo da graduação, a gente tem reparado bastante nisso. Quando a gente bota, muitas vezes, uma aula, a gente compara uma mesma notícia, é o mesmo acontecimento, só que é uma notícia completamente diferente por causa da forma como ela foi elaborada. Então, a gente está... É o enquadramento, né? É o enquadramento. E a gente está presenciando muito isso nas aulas, né? E, com certeza, eu vou presenciar mais ainda na iniciação científica. Legal. Bom, depois eu comento das meninas. Então, vamos passar a palavra para a Laura.
Boa tarde. O meu trabalho é o mesmo, foi apresentado também na aula de História e Jornalismo, que nem o delas. E eu vou fazer uma análise da linguagem jornalística do podcast Rádio Novelo Apresenta. O Rádio Novelo foi lançado em novembro de 2022 e tem como objetivo trazer histórias de impacto para ouvintes que querem se entreter, se informar e compreender o mundo a partir de reportagens de interesse público. O podcast é apresentado por Branca Viana, que é a presidente da Rádio Novelo, a produtora Rádio Novelo, né? E tem episódios inéditos toda quinta-feira. O podcast está disponibilizado no YouTube, no Spotify, tem o site do programa, que contém conteúdo extra, como textos, vídeos, fotos, tudo que foi usado como referência de pesquisa para o podcast. E tem também uma newsletter semanal que enviam toda vez que lançam um episódio novo, e também tem os bastidores da produção. Os episódios têm em torno de 1 hora de duração, e no Spotify está no top 26 de podcasts mais ouvidos da plataforma. E cada episódio traz uma reportagem independente de si. E o nome, assim, analisando o nome Rádio Novelo, o rádio, ele é um meio de comunicação um dos mais antigos que tem, os mais populares, e tem uma linguagem podcast. Quando podcast é que os dois têm a mesma base sonora, como palavra, música, efeitos, porém eles são também bem diferentes, já que o rádio é ao vivo e o podcast você pode escutar onde e quando quiser. E o podcast ele surgiu no início dos anos 2000, e a palavra podcast vem do iPod e broadcast. E já a palavra novelo, assim, vendo o significado da palavra e o conteúdo, a ideia do podcast, é a questão do emaranhado de histórias que o programa se propõe a contar. Então, a junção das duas palavras promove a ideia de transmitir com a de desembaraçar. E aí o primeiro elemento de análise é da narrativa do eu, né? Que o Rádio Novelo Apresenta, ela se propõe a contar histórias que que muitas vezes a gente não esperava ouvir numa mídia tradicional, né? Porque a gente está acostumado a ver notícias do cotidiano, como política, previsão do tempo, trânsito, e aqui eles pegam histórias que muitas vezes são do cotidiano das pessoas, né? Então, que muitas vezes não tem espaço nas mídias tradicionais. Então, elas, assim, não ela sai do modo também da pirâmide invertida, que muitas vezes é o modelo tradicional preto. Também tem a história que a pessoa entrevistada tem para contar, é muito mais importante em si do que seguir esse modelo tradicional, né? E os podcasts são narrados de uma forma que instiga o ouvinte. E, assim, um conceito da narrativa da pessoa, que valoriza os relatos e coloca como cidadão como o personagem principal, é o que faz é o principal da abordagem do podcast. E, para exemplificar isso, peguei como exemplo o episódio Escute as Crianças, que fala sobre que em agosto de 2019 enviaram umas crianças de moradores do Complexo da Maré, enviaram mais de 1.500 cartas ao Tribunal de Justiça do Rio para falar como era viver ali durante as operações policiais do bairro. Muitas vezes elas eram impedidas de ir para a escola, de brincar na rua, e durante o podcast é utilizada como base gravação de cerca de 8 horas de áudio com crianças e adolescentes da região, gravadas em uma sala com apoio da ONG Redes da Maré, e o repórter conta a história de um jovem que teve o irmão assassinado por um policial enquanto ia para a escola em um dia de operação. Então, acaba sendo uma história extremamente emocionante que dá voz e espaço para relatos de crianças das escolas e consegue transmitir a realidade da comunidade, os problemas que a operação traz para elas. E
Esse episódio foi finalista do prêmio Save the Children Global Media Awards 2025, na categoria Rádio Podcast. E outro fato interessante dos episódios é que muitas vezes o próprio jornalista também é parte da história, é um fator muito presente nas obras de jornalismo narrativo e literário, e acaba saindo um pouco do jornalismo tradicional, né? E o próximo episódio que serviu para análise, a análise em si foi baseada na tríplice mímese do Paul Ricoeur, que antes de toda publicação de episódio é necessário pesquisar de um assunto, estruturar um roteiro baseado em elementos da vida real para a identificação de um público, e em seguida vem a gravação e a publicação do episódio. Então esse modelo é explicado por Paul Ricoeur através dessa tríplice, que explica que a mímese 1 é um mundo pré-configurado, né, que responde ao mundo vivido, concreto, de onde vamos buscar as referências. A mímese 2 é um mundo configurado, que seria a configuração interna da obra. E a mímese 3 é o lugar do leitor, né, o mundo refigurado. E aí, o episódio analisado, CPF na nota, tem primeiro que é a mímese 1, que é o mundo vivido concretamente. A mímese 1 aqui seria a experiência cotidiana de inserir o CPF na nota fiscal. A mímese 2 é a configuração interna da obra, composição. É dividido em 2 atos no podcast. O primeiro ato conta a história de 2 pais que veem que o filho decidiu vender bala e usar o CPF dos pais para poder fazer isso, né? E a segunda foi a jornalista Vanessa Bárbara, que descobriu uma traição ao receber a nota fiscal de uma rede hoteleira de um e-mail. E foi um caso até mais complexo, porque se escalou, porque ela, afinal, descobriu que o marido tinha um grupo de WhatsApp, que não só traiu várias vezes ela, como descobriu que tinha um grupo no WhatsApp que falava mal dela e era super misógino, no grupo com outros autores, jornalistas famosos do mundo literário. Então, foi um caso que, sim, deu uma estourada na época, né? E isso é justamente falado na mímese 3, que é o mundo refigurado, que o episódio teve 400 mil reproduções no Spotify e 63 mil visualizações no YouTube. E teve o pronunciamento, porque assim, o marido dela, ele era de uma editora famosa, cadê a editora Todavia, né? E a editora publicou uma nota, né? A Todavia reconhece a gravidade dos acontecimentos narrados no podcast, que envolve nossos sócios. Compreendemos a indignação causada pelos diversos exemplos de machismo e misoginia contidos no episódio, ocorrido há 14 anos, e nos solidarizamos com a justa revolta que gerou em muitos ouvintes. E porque assim, a editora Todavia tem muita questão de lançar livros progressistas, né? Então assim, é bem hipócrita, né? E o ex-marido dela também soltou uma nota, né, falando que agiu errado, que foi muito machista, misógino e que se pede desculpas, e enfim. E esse episódio é um exemplo, claro, de como a tríplice mímese do Paul Ricoeur dele funciona para compor uma história. Então, considerações finais é que o podcast apresenta uma linguagem jornalística que tenta compreender o mundo através de histórias que têm relevância social, cultural e política, apresentando entrevistas que combinam o tom intimista com rigor de pesquisa. E esses 2 episódios acabam mostrando que, saindo do padrão de notícias factuais da mídia hegemônica, o programa consegue contar histórias de uma forma única e sensível, e esse acaba sendo um dos motivos por que o podcast tem tanta visibilidade. É isso.